Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, das quartas intensivas. Hoje é quinta-feira, mas faz parte das nossas aulas aí da quarta-feira. Hoje o tema complicações gestacionais pacientes no CTI, e quem vai dar aula para nós é a médica intensivista Cíntia Diniz, que é a nossa preceptora horizontal lá do Hospital Célio de Castro. Todo mundo deixar o vídeo aberto na medida do possível, o áudio fechado, dúvidas no chat, no finalzinho a gente abre para uma resenha. Obrigado, viu, Cíntia, pela aula e boa aula para nós. Obrigada, chefe. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Cíntia, como já foi apresentado pelo Dr. Luigi. Eu sou horizontal no CTI 1 e eu vou falar de um tema que eu acho assim, que é um grande, para mim é muito difícil. Eu acho as complicações gestacionais, assim, no CTI, difícil de lidar porque não é tão comum. Ainda mais que o CTI, o nosso, né, no metropolitano, não tem esse grupo de pacientes. Então, a gente tem que saber, principalmente no local que a gente vai trabalhar. Eu começo falando um pouquinho sobre fisiopatologia da gestante, porque eu acho que a gente sabe a fisiopatologia, a gente começa a entender as complicações que vão levar essa paciente para o CTI. Tá? Aqui eu só coloquei uma figura para a gente falar sobre a nidação, que é essa implantação aí do óvulo fecundado já no útero, e a partir desse momento a gente já vai ter um aumento de vários hormônios que vão influenciar em todas as alterações fisiológicas da gestante. Aqui falando um pouquinho sobre os hormônios que a placenta produz em si, a gente vai ter o corpo lúteo aí presente no primeiro trimestre, e aí a gente vai ter o HCG, que vai ter um pico mais aumentado no primeiro trimestre, depois ele vai reduzindo com o passar das semanas. O estrógeno, a progesterona e o hormônio lactogênio placentário, que vai se manter aí a partir começando o segundo trimestre até o fim da gestação. E aí, começando pelas alterações metabólicas. A gente vai ter um aumento de LH, de estradiol, progesterona, GH e fator de crescimento placentário. É interessante a gente perceber que a gestante, nesse momento, ela é hipercatabólica, ela é hipermetabólica. Então, todos os hormônios que vão estar aumentados vão ser para isso, para aumentar o metabolismo. Por exemplo, o GH. O GH tem a ação lipolítica. Então, a gente vai disponibilizar mais carboidrato, mais substrato para a formação do bebê. E para ela também. A gente precisa de uma glicose rápida, de substrato. A gente vai ter aumento da tireoide e aumento da sua função. Então, por exemplo, pode ter um bócio fisiológico, a gestante. A gente vai ter aumento de PTH. Isso é muito interessante, que eu fui pesquisar, por quê, né, do PTH e tal. E aí, é engraçado porque o PTH vai fazer o quê? Ele vai puxar cálcio do osso e vai colocar no sangue, a gente vai aumentar a calcemia. Achei interessante isso porque depois, quando a gente for falar de alterações renais, a gente vai perceber que a gestante ela tem um aumento de calciúria e pode ter mais nefrolitise, e exatamente pelo aumento do PTH. Associado a isso, o PTH, ele aumenta fósforo, e o fósforo é importantíssimo para o desenvolvimento muscular do bebê. Então, assim, as alterações fisiológicas, metabólicas, é tudo para o bebê. Achei super interessante. Então, a gestante ela tem esse PTH aumentado com calcemia aumentada e aumento de fósforo. E vai aumentar o cortisol também. As alterações ventilatórias, eu acho que é uma parte que também é interessante a gente saber, porque ela vai se comportar de forma diferente do que os pacientes, né, normais. Assim, a forma de ventilação. Então, a gente vai ter, eu circulei cada um das alterações no volume residual, volume de reserva expiratória e na capacidade residual funcional. Olha só, a gestante, ela vai ter um aumento do volume corrente, um aumento da capacidade vital, ela vai reduzir o volume de reserva respiratória exalatório, volume residual e a capacidade residual funcional. Essa frequência respiratória, ela é normal até
o início do terceiro trimestre. No terceiro trimestre, ela pode ter uma frequência respiratória mais aumentada. Isso é interessante a gente saber na hora das ventilações e principalmente para a prova, porque isso cai muito na prova de terapia intensiva. As alterações renais. É outra, assim, para mim uma super novidade, porque agora eu estou mexendo muito mais com o CTI que recebe gestantes, da gente saber qual que é o nível de insuficiência renal na gestante, que é totalmente diferente de um paciente normal, que a gente consideraria o CADIGO aí. Vou explicar daqui a pouco quais são essas alterações. A gente tem o aumento da progesterona, e a progesterona, ela tem esse apelido, né, de ser relaxina, ou seja, ela torna o colágeno mais frouxo. Por quê? Isso em todos os locais do corpo, né? Inclusive na pele, você vê que ela precisa de ter um colágeno mais fraco. E com isso, no rim, vai alargar os poros podocytários. E o que isso vai representar para ela? Vai representar um aumento do fluxo sanguíneo e um aumento da faixa glomerular. Então, a creatinina basal da gestante é menor que 0,4 e 0,5. Vai ter uma redução do ácido úrico de 2 a 3 miligramas por decilitro e a ureia também é 15 a 20. Vai ter uma vasodilatação da arteriola eferente e aferente. O que é isso? É muito importante, porque a gestante chegou para a gente com uma creatinina de 1. Tá normal? Se você não sabe isso, você vai falar que tá. Pô, 1, né? Tá normal dentro do que a gente pega no CTI. Mas não, é diferente. A creatinina da gestante é muito baixinha. E a ureia também. Níveis de insuficiência renal aguda na gestante é creatinina acima de 1,1 e ureia acima de 56. Tá? Então, para a gente ter sempre isso em mente. Outras alterações, né? A gestante ela tem uma proteinúria que é fisiológica, até 300 miligramas em 24 horas. Ela vai ter uma glicosúria. Com essa proteinúria também, ela vai diminuir o potencial oncótico, né? A gente vai ter aumento de líquido no terceiro espaço, por isso que a gestante ela é bem mais fechadinha, ela tem mais edema. Então, a gente já sabe que aí a volemia da gestante é maior do que dos pacientes normais, né? Por causa dessa diminuição do potencial oncótico. E continuando ainda nas alterações renais, a gente vai observar esse aumento da glicosúria. Por isso que a gestante ela tem maior suscetibilidade a infecções do trato urinário. E aquela coisa que eu te falei, né, do PTH. Ela vai aumentar a excreção de cálcio. Com isso, ela é mais fácil ela fazer cálculos e nefrolitíase. E as alterações endócrinas aí relacionadas ao rim, a gestante ela tem um aumento da produção de eritropoetina. Com isso, a gente aumenta a massa eritrocitária, mas não significa que ela não é, que ela produz, a hemoglobina dela é normal. Ela tem uma anemia dilucional por causa da volemia que está aumentada. Então, apesar do aumento da eritropoetina, a gestante é anêmica, né? Ela é anêmica por causa dessa anemia dilucional. As alterações cardíacas, a gente vai ter uma diminuição da resistência vascular sistêmica de 25 a 30%, principalmente às custas de uma pressão arterial diastólica. Diminuição da pressão arterial, mais ou menos 10 a 15 milímetros de mercúrio aí no primeiro e no segundo trimestre. Aumento da volemia de 30 a 50%. Aumento do débito, mais ou menos 40%. A fração de ejeção é mantida. Aumento da frequência cardíaca entre 10 a 20 bpm e aumento do volume sistólico. As alterações gástricas e metabólicas são relacionadas principalmente à resistência à insulina no segundo e no terceiro trimestre, porque ela precisa todo desse metabolismo de carboidrato aí para a formação do bebê, né? A gente vai ter aumento da taxa metabólica com a idade gestacional. Quanto maior o tempo gestacional, maior a taxa de consumo. Aumento de colesterol, principalmente para a formação daqueles esteroides todos. A maioria desses hormônios são de origem esteroide. Aumento de salivação.
Esse aumento de salivação, eu não achei assim uma resposta fisiológica para entender o porquê, se alguém souber. Esofagite de refluxo, né? A gente tem um aumento, uma compressão pela barriga ali do estômago, que vai aumentar esse refluxo, principalmente à noite. E hemese gravídica relacionada a todos esses hormônios aí que a gestante vai ser submetida nesse período. As alterações hematológicas, né? A gente já falou, a gente tem um aumento dos eritrócitos, da massa eritrocitária, por causa do aumento da eritropoetina, entre 20% a 30%, mas isso não significa que ela não é anêmica, né? Ela tem uma anemia dilucional. A gente vai ter um aumento de leucometria, principalmente as custas de polimorfo-nucleares, aumento linfocitário, mas a gestante não tem aumento da função linfocitária, ela tem aumento dos linfócitos, do número de linfócitos. Ela vai ter uma diminuição da atividade fibrolítica e do aumento da concentração de fibrinogênio, fator 8 e 10. Então, a gestante ela é pró-trombótica, ela é imunossuprimida e anêmica. E aí agora a gente vai entrar propriamente dito nas complicações gestacionais. Antes da gente falar um pouquinho sobre as complicações, a gente tem que entender que o parto é um momento maravilhoso para a mulher. E quando acontece uma complicação, seja isso para o médico assistente, quanto para a mãe, para a família, é um desastre. Então, é uma paciente que ela chega no CTI com uma carga emocional muito difícil. Então, a gente precisa ter muita habilidade para entender esse momento que a mãe está passando, junto com a família inteira. Então, o que acontece, seja no intrabloco com uma gestante, é uma catástrofe. Então, a gente tem que ser muito sensível a perceber isso quando a paciente chega no CTI. Tá? Eu falo que esse ano eu estou pegando muito mais gestante, eu vejo tanto que o contexto emocional é mais difícil de lidar. Tá? Então, vamos lá. Morte materna é até o 42 dias, né, do puerpério imediato. Pode ser decorrente da gestação ou do manejo, e independe do local. A gente vai excluir morte materna de causas acidentais e incidentais. Um acidente de carro, ela pode estar no puerpério. Claro que isso é excluído, não é morte relacionada à maternidade, né, ao puerpério. A abrangência, então, vai ser morte obstétrica direta, seja de gravidez, o trabalho de parto ou do puerpério, ou indireta, de uma doença pré-existente. Eu nunca reparei essa parte na declaração, no atestado de óbito. Eu acho interessante a gente perceber, porque depois que eu fiz isso daí, realmente acho que eu nunca preenchi também uma DO de uma puérpera ou de uma gestante. Então, tem essa parte aí no atestado de óbito que eu acho interessante a gente saber que a gente deve preencher corretamente, né? A epidemiologia, né? Principais causas de mortalidade materna são hipertensão, cerca de 75%, principalmente pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP e eclâmpsia. Hemorragias é a segunda causa, infecção, 6%, e complicações relacionadas ao abortamento. 90% desses óbitos acontecem em hospitais públicos, e dessas causas, né, 98 delas são potencialmente evitáveis. Os influenciadores são a idade, o nível socioeconômico cultural, o tipo de hospital e a via de parto. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia. É uma parte que a gente tem que saber de classificação, né, para a gente entender como é que ela vai chegar e o que a gente deve notar e pedir e estar atento. Então, a pré-eclâmpsia é uma reação sistólica acima de 140 ou diastólica acima de 90. Tem que ser medida em 2 ou mais ocasiões e é sempre após a 20ª semana de gestação. A paciente, né, aquela paciente que é normotensa previamente. Associada a um ou mais achados, sejam eles proteinúrias acima de 24 horas, mais de 300 miligramas, plaquetopenia abaixo de 100 mil, creatinina 1,1 ou 2 vezes o valor basal. Então, se a creatinina é 0,3, 0,9,
né, o 06. TGO ou TGP e TGP, 2 vezes o valor de referência. Pode ter edema pulmonar, cefaleia nova, com refratariedade a analgésicos, turbação visual e estocolmos. Já a pré-eclâmpsia grave é definida como uma PA sistólica acima de 160 ou uma PA diastólica acima de 110. Mesma condição da pré-eclâmpsia. Associada a um ou mais achados, proteinúria de 24 horas acima de 300 miligramas, uma plaquetopenia abaixo de 100 mil, creatinina, mesma coisa, TGO, TGP, edema pulmonar. O que muda aqui é a cefaleia. A cefaleia agora é severa e refratária a analgésicos comuns. Há fotofobia e pode acontecer nível de rebaixamento do nível de consciência. Então, o que vai mudar na pré-eclâmpsia grave são valores de pressão e a clínica da paciente. Os fatores de risco associados à pré-eclâmpsia é hipertensão crônica, idade, né? Paciente acima de 40 anos, se é a primeira gestação, ou acima de 40 se ela é multípara, obesidade, né? O índice é acima de 30, história familiar, pacientes também nulípara, gestação múltipla, diabetes mellitus pré-existente, história pregressa aí de pré-eclâmpsia e SAF. E aí, como é que é o fluxograma da pré-eclâmpsia, né? A paciente está com pré-eclâmpsia e está a termo, né, o pré-termo, abaixo de 24 semanas, a paciente está tranquila, com condições clínicas laboratoriais, a gente vai fazer acompanhamento até acima da 37ª semana. Se acontece uma deteriorização clínica ou laboratorial, a gente vai considerar a interrupção da gestação. De 24 a 37 semanas. Condições clínicas ok, a gente vai avaliar a vitalidade fetal, se estiver tranquilo, a gente vai manter o acompanhamento até a 37ª semana. Se a gente tiver uma vitalidade fetal alterada, a gente vai considerar o parto. E antes do parto, a gente vai considerar magnésio e corticoide até a maturidade pulmonar. Agora, se entre 24 e 37 semanas, essa paciente já tiver, né, sinais clássicos aí de piora clínica, a gente administra magnésio, faz corticoterapia e avalia a retirada do bebê. Né? A vitalidade até está tranquila depois que você fez isso, você pode acompanhar. Mas se já estiver alterado e com esses sinais, normalmente vai para o parto cesáreo mesmo, não fica esperando muito não. Normalmente a gente não vê esse fluxograma, porque a gestante, na verdade, ela já ganhou e ela já vem para o CTI pós-parto, tá? Isso aí é um fluxograma que acontece no pronto-socorro ou na enfermaria aí da GO. Como é que é o tratamento, então? Sulfatação, a gente vai usar hipotensores, seja endovenosos, hidralazina, nifurciato, esmolol, ou enterais mesmo, né? Nifedipina, hidralazina e metildol. Inicialmente, a gente vai fazer sempre endovenoso, né? E, posteriormente, a gente vai avaliar enterais. O paciente ainda não acabou de chegar no CTI. Como é que a gente faz o esquema de sulfatação? É um esquema de 4 gramas que a gente vai fazer em bolos e depois vai ficar 1 grama por hora em bique contínuo por 24 horas. É interessante só a gente saber o seguinte, o nível terapêutico do magnésio. Não tem uma concentração estabelecida com uma faixa recomendada, mas, assim, entre 4,8 e 8,4 a gente entende que tá ok. E como é que a gente vai avaliar o magnésio, a toxicidade do magnésio? Em relação aos reflexos. Então, e principalmente da progressão dos reflexos. Por exemplo, ela está com ausência de reflexo no joelho. Se a ausência de reflexo vai progredindo para a parte, né, proximal ou estendendo a área, isso é um critério de toxicidade. Não só a abolição de outros reflexos, é o aumento da área relacionada ao reflexo que você está avaliando. O gluconato é o antídoto
Então, a gente pode fazer gluconato se necessário e é isso, glucotação. Nos casos em que a paciente tem eclâmpsia e ela já fez o magnésio e ainda tem crises convulsivas, a gente pode lançar a mão de fenitoína ou tiopental. E em caso de mal epilético, a gente vai tratar como status mesmo, tá? A gestação dessa hora já foi abortada, né? Claro, a paciente já foi para o bloco, já tirou o bebê e ela já está com a gente, né? Então, o estado de mal epilético a gente vai tratar como, clinicamente, como a gente já sabe. Mas a gente sempre vai fazer magnésio, tá? Sempre. E crises convulsivas recorrentes, a gente sempre tem que estar atento quanto AVC. Aqui coloquei só uns antipertensivos que são recomendados. Por exemplo, metildopa, a gente sabe que sim, clonidina, nifedipino, alodipino, hidralazina, metoprolol e carvedilol. Enalapril não é recomendado, losartana não é recomendado, principalmente por causa da disfunção renal. Sempre lembrar dessa disfunção renal associada, sabe, da gestante. Aí vem síndrome HELP. Coloquei aqui os critérios para a gente avaliar a síndrome HELP. Síndrome HELP a gente pega bastante no CTI. A paciente vai cursar com uma anemia hemolítica, vai ter presença de esquizócitos, aumento de bilirrubina indireta, aumento, a aptoglobina está baixa, abaixo de 25 miligramas por decilitro, plaquetopenia, aumento de bilirrubina acima de 1,2, o TGO sempre está 2 vezes o valor de referência e LDH acima de 600. O tratamento da síndrome HELP é semelhante, assim, a gente vai fazer sulfatar, a gente vai manter essa proteção, a gente não vai ficar postergando o parto, né, esperando o bebê melhorar, o feto ficar numa situação mais confortável, porque a nossa prioridade sempre vai ser a gestante. A gente vai controlar os níveis pressóricos, né, sejam com os antipertensivos aí, endovenosos, e sempre ficar atento às plaquetas nesse caso. Plaquetas acima de 50 mil para cesárea e 20 mil para parto normal. Nós temos que manter acima desse valor. E a terceira causa, né, de complicação, a segunda causa de complicação, né, da gestante, são as hemorragias. Começando por laceração genital, atonia uterina, descolamento prematuro de placenta, retenção placentária, acretismo placentário, rotura uterina e inversão uterina. Assim, descolamento prematuro é uma catástrofe, mas o que a gente pega muito é a atonia uterina. Tá? É o que mais vai chegar no CTI para a gente. Laceração genital, a gente vai pegar, mas o curso é mais fácil de resolução do que a atonia. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Tem uma forma da gente gravar, né, que são os 4 T's, né, da hemorragia pós-parto, que atonia uterina, trauma, né, tecido, que vai ser tecido retido ou espectro de placenta aquética, e trombina, que está relacionada à coagulopatia. E como é que é o tratamento, né, da hemorragia pós-parto? A gente vai fazer o que a gente já sabe, expansão volêmica, a gente vai transfundir, mas a parte mais importante é essa parte da massagem interna e externa. A gente vai acionar o GO, né, o médico assistente, e ele vai realizar essa massagem interna, logo para a atonia. Ocitocina, a paciente vem do bloco já com ocitocina. Durante o parto, ele já vai avaliar se essa paciente tem uma hemorragia intraparto pequena ou alta. Então, a paciente ela vem para o CTI já com ocitocina. E ele vai falar, mantenha a ocitocina 24 horas. E aí a gente vai avaliando essa paciente ao longo do tempo aí no CTI para avaliar se realmente está dando certo em decorrente da complicação. Pode fazer embolização das artérias uterinas e se não der certo, aí vai para a esterectomia, tá? A atonia uterina é uma catástrofe também. Sangra muito. É uma cena de guerra a hora que a gente chega no leito, assim.
Então, histerectomia é o fim de linha para a gente resolver essa complicação. Agora, eu fiz, assim, eu achei... O que eu acho mais importante na nossa aula é a gente entender realmente o que é fisiológico na gestante para poder entender as complicações. E eu coloquei umas questões que eu acho que é interessante a gente trabalhar com essas questões agora, que todo mundo, principalmente eu, para a prova de título, eu achei super interessante a gente ver como é que está relacionado isso para os nossos testes, tá? Então, eu vou colocar umas questões e a gente vai conversando. Eu vou respondendo e a gente vai discutindo depois. Em relação às complicações relacionadas à gravidez, assinale a alternativa incorreta. 8 a 10% de todas as gravidezes são complicadas por hipertensão e continua sendo uma das principais causas de mortalidade. B. A pré-eclâmpsia é definida por uma hipertensão com proteinúria que se inicia após a 28ª semana de gestação. C. Os agentes de escolha para o tratamento da hipertensão na pré-eclâmpsia são hidralazina e labetalol. E D. De 30 a 50% das pacientes com HELP síndrome podem não apresentar hipertensão ou proteinúria. Bom, acho que essa eu até falei, né? Pré-eclâmpsia é definida aí como uma hipertensão, tem proteinúria sim, é um dos critérios, e acontece até, né, após a 20ª semana, e não 28ª. Então, a resposta é a letra B. São alterações fisiológicas relacionadas à gestação. Aumento da capacidade residual funcional e da ventilação minuto. Aumento do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica. Aumento da frequência cardíaca e queda na resistência vascular sistêmica. Aumento do bicarbonato sérico e da taxa de filtração glomerular. Aumento do débito cardíaco e da resistência vascular. Bom, bicarbonato, hora nenhuma eu falei. A gente sabe que tem um aumento da taxa glomerular. A resposta aqui é a letra C, que a gente vai ter realmente um aumento da frequência cardíaca. Eu falei lá nas alterações cardíacas, e ela vai diminuir a resistência vascular sistêmica. A gestante ela é naturalmente mais vasodilatada. Durante a gravidez, a gestante tem aumento do débito cardíaco no primeiro trimestre, com pico na 12ª semana de gestação. B. Com o aumento do útero e da pressão abdominal, ocorre um aumento significativo do retorno venoso, em especial na semana que antecede ao parto. C. Não sofre modificações da pressão da artéria pulmonar e do átrio esquerdo. D. Mantém sua oxigenação tecidual por meio do aumento da frequência cardíaca e da diminuição do volume corrente. E para manter sua oxigenação e do feto, apresenta aumento do número de hemácias, sem mudança no volume plasmático. Bom, a gestante ela tem aumento do débito cardíaco, sim. Ela começa no primeiro trimestre, mas ela continua a gestação inteira, não existe esse pico na 12ª semana, tá? Aqui a B está muito errada, né, gente? O útero, o abdômen comprime veia cava, então a gente não tem um aumento do retorno venoso, a gente tem até uma diminuição. Vou pular C, mas a C que é a resposta, tá? Nós não temos aumento, né, na modificação na PAOP e nem no átrio esquerdo. O aumento da frequência cardíaca acontece, mas a diminuição do volume corrente não. E para manter a oxigenação do feto, ela aumenta o número de hemácias? Não, a gente tem um aumento da massa eritrocitária, tá? Tem mudança no volume plasmático? Não, a gente tem aumento da volemia. Aqui, e essa última questão, são as alterações cardiopulmonares esperadas no terceiro trimestre. Essa questão é aquela questão que acho que a gente tem que direcionar para o que a gente vai vendo, né? Tipo, o que é certo? Aumento do hematócrito, da frequência cardíaca, do débito, diminuição do volume plasmático e aumento da frequência respiratória. Essa é a questão que eu falei, olha só. No terceiro trimestre, a gente pode ter um aumento da frequência respiratória, sim, tá? B, aumento da frequência cardíaca, queda do hematócrito e do volume plasmático, aumento da frequência respiratória,
e pressão parcial sanguínea de CO2. C. Diminuição do débito cardíaco, taquicardia, aumento da frequência respiratória, do hematócrito e da pressão parcial. D. Diminuição da pressão arterial, edema periférico, diminuição da pressão parcial sanguínea de CO, aumento do débito cardíaco e do hematócrito. E E. Aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, débito cardíaco, volume plasmático e diminuição do hematócrito e da pressão parcial sanguínea de CO2. A resposta é letra E, né? Isso eu falei que a gente tem aumento da frequência cardíaca, do débito e do volume plasmático. A gente tem uma diminuição do hematócrito, sim, e em consequência desse aumento da frequência respiratória, a gente vai ter uma diminuição, sim, de CO2. A gestante também, ela tem um CO2 mais reduzido, que é um controle neurológico, uma neuroproteção dessa paciente para evitar edema. E algumas das minhas referências, foi uma aula que eu tive que buscar muitas referências e tentar achar guidelines, mas eu tentei ser mais específica para o que a gente pega mais no CTI, sabe? E não em si a saber como um GO deve conduzir. Mas a gente deve saber, porque a gente vai discutir com ele assim que essa paciente chega no CTI. Eu vou até contar um caso que aconteceu esse ano, que foi onde eu comecei a estudar complicações da gestação e entender melhor a gestante. Eu tinha chegado para pegar o plantão, a paciente está ótima, foi para o parto ontem, mas está super bem. Quando eu cheguei no parto, estava um desastre, uma cena de guerra, sangramento para todo lado. Eu falei, o que é isso, gente? O que aconteceu? Eu olhei, assim, estava sangrando muito. Falei, vamos entubar, vamos monitorizar, vamos preparar a paciente, chama a GO. E aí a GO chegou. Não, nós vamos levar para o bloco, nós vamos levar. Falei, graças ao bom Deus, vai fazer uma esterectomia. Pensei. Voltou com uma curetagem. Falei, meu Deus, por que não fizeram uma esterectomia? Fiquei louca. Mas eu, né, pensei, não sou GO, né, não tenho essa capacidade de definir o que o especialista deve fazer. E aí, no mesmo dia, a paciente estava péssima, sabe? No outro dia, piorou. E aí, realmente, ela precisava de ter feito a esterectomia, porque o útero estava, né, ainda sangrando e ficou fazendo uma síndrome do coágulo retido. E aí, só que aquela paciente já estava com condições hemodinâmicas muito piores para ser submetida ao procedimento. Mas ainda assim, eu banquei, falei, não banquei dessa forma, mas conversei com o GO, falei, olha, é o que a paciente vai ser salva só se for assim. E aí eu entendi que, apesar do especialista ter que saber conduzir a complicação dele, a gente tem que saber muito para ter o paciente na mão. Não é questionar, mas é você mostrar, acho que para o médico assistente ou para o colega, que, poxa, que bom que deu para você fazer a curetagem, mas por que não foi feita a esterectomia? No bloco estava muito tranquilo o útero? Me explica. Então, isso faz toda a parte, faz parte da nossa condução do CTI. Então, desse dia em diante, eu não parei mais de estudar complicações da gestação, porque eu quero saber conduzir e saber se realmente é o melhor caminho a seguir, assim, porque às vezes o médico assistente ele não está vendo o paciente como um todo, assim, com as complicações, com os exames, aquele conjunto que a gente sabe que vai ser um desastre se a gente não resolver. Então, desse dia em diante, eu falei que eu ia estudar todos os dias, GO. É isso. Finish. Beleza. Valeu, Cintia, pela aula aí, excelente aula, tá? Vou deixar agora o espaço para as dúvidas aí, se quiser colocar no chat ou fazer algum questionamento diretamente aí, à O Fábio vai vontade poder aí. dar vários relatos aqui para a gente também. Pois é, parabéns, Cintinha, aula ótima. Bom, só chamando a atenção da turma que a puérpera no CTI, ela faz parte desse grupo que você está falando, que você está dando aula. Então, não é só a gestante, né? A grande maioria dos
pacientes se apresentam para a gente lá na terapia intensiva como puérpera, né? Elas vêm após uma complicação ou que motivaram um parto precoce ou foram as complicações no próprio parto. Então, elas chegam, a maioria dessas pacientes chegam para a gente no puerpério, né? E ela faz parte desse mesmo grupo, desse mesmo pacote. A gente brinca que lá no CTI, que a gente tem muito frequentemente esse perfil de paciente, que a gestação é uma doença venérea extremamente grave, porque a gestante ela é 880, né? Ou ela vai muito bem ou ela vai muito mal. E o grande temor que nós temos lá na terapia intensiva é que a puérpera no CTI, ela, quando sangra por atonia uterina, que é o mais frequente, é o mais catastrófico, a gente tem que lembrar que nós somos especialistas no CTI do paciente grave. E a gestante vem para a gente não porque ela é gestante, não porque ela está no puerpério. Ela vem porque ela está grave. E a partir daí, a especialidade do paciente grave é quem está no CTI, né, cuidando desse paciente. E o ginecologista obstetra, ele é o especialista da ginecologia e obstetrícia. Eu estou dizendo isso que a gente tem que sempre fazer valer aí, muitas vezes, a nossa opinião, porque sempre o obstetra e o ginecologista têm muito receio em fazer uma esterectomia. Sobretudo em quem está mais no começo, o plantão da ginecologia, obstetrícia. Os ginecologistas e obstetras mais experientes não perdem muito tempo em fazer clipagem de artéria uterina, rafia de artéria uterina. A paciente que está sangrando, ele justifica a urgência, faz esterectomia, manda para o CTI e essa paciente sai bem, ela salva. Agora, este perfil de paciente com atonia uterina ou útero de Curvelé, que chega no CTI com ocitocina, que chega com balão de Brick, que chega com massagem uterina e que sangrou, chega geralmente discrásica, vai fazer discrasia, vai fazer síndrome do coágulo retido. A gente tem que ser muito agressivo na transfusão de hemocomponentes, todos eles, não esperar a plaqueta cair para poder transfundir. E lembra que faz síndrome do coágulo retido porque é uma cavidade que você não consegue comprimir. Então, a gente tem que lançar mão muito frequentemente do ácido tranexâmico para a gente parar a fibrinólise, usar postante antifibrinolítico e torcer para que toda vez que volte para o bloco, volte esterectomizada, porque é isso que salva essas pacientes. Outro detalhe que eu queria lembrar é duas coisas. Primeiro, o volume residual funcional da gestante ele é muito baixo, ele reduz bastante. Então, toda vez que for entubar uma gestante, lembra, a sequência rápida tem que ser rápida mesmo, não dá para bobear demais, porque a denitrogenação ela é eficaz, mas ela traz um intervalo menor de dessaturação. E a última coisa é que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia orienta claramente, eles não ficam em cima do muro, a prioridade da gestante no CTI é a mãe, não é a criança. Então, se você opta por manter uma conduta conservadora para que proteja a criança em detrimento da mãe, você está errando. Isso é muito angustiante para a gente dentro do CTI, a gente demora um pouco para se habituar com isso, mas muitas vezes você tem que abrir mão, né, do bem-estar da criança para preservar o bem-estar da mãe. E isso é bastante claro na sociedade, né? O amparo literário é bastante importante nisso. A gente percebeu isso principalmente no Covid, onde a gente tinha gestante com Covid evoluindo muito mal, porque elas evoluem como obeso, é muito inflamado, muita inflamação, cascata inflamatória muito importante, a gente sempre tinha que priorizar a mãe. E lembrei de uma outra coisa aqui com relação ao magnésio, a dose terapêutica do magnésio, dificilmente a gente consegue chegar sem que o paciente fique muito sintomático. A dose terapêutica de 6 a 8, geralmente acima de 4, a puérpera já fica muito sintomática, já começa com hiperreflexia, já começa com parestesias, a gente tem que suspender. Então, a gente, na prática, trabalha com magnésio em torno de 4, 4,5, porque chegar a 6 a 8, raramente a gente consegue. Parabéns aí, Cíntia. Lembro, Fábio, que eu até comentei sobre esse caso com você. Eu acho que eu estava tão bravo, no outro dia, eu não sei, eu estava insana na Unimed, no outro serviço que eu trabalho. É isso mesmo. Teve uma pergunta da Niara. A Niara perguntou, a avaliação da hipervolemia na gestante com oligúria, anúria, em IRA, tem alguma diferença?
Estou pensando, por exemplo, para estimar a UF na HD. Ô, Niara, acho que a paciente, quando a puérpera, quando ela já vai, ou a gestante, para hemodiálise, a gente já vai usar os mesmos critérios de hipervolemia. É só o diagnóstico, os valores que são diferentes na IRA, sabe? Na creatinina e na ureia. Mas se a paciente já está hipervolêmica, a gente vai estimar como a perda da UF, como um paciente comum, crítico. Mais dúvidas? Algum relato, Alice? Pode dar também. Nossa, lá tem demais, que no Odilon tem muito, né? Mas é isso uma coisa que o Fábio falou eu nunca consegui chegar em mais do que 6 de magnésio no gestante, nunca. E quando eu cheguei, eu já tive, ela começou a fazer alteração eletrocardiográfica, eu tive até que reverter com gluconato de cálcio. O que, assim, parece que você tá dando 2 pezinhos para trás, né? Acho que uma coisa que a gente esquece muito, que depois que tirou a placenta, você tirou o filtro, então TEP. É só, assim, uma coisa que a gente esquece muito, é aquela decisão compartilhada sempre. Às vezes, você coloca o paciente na estereca para você anticoagular ele, se o locus estiver demais, é uma decisão compartilhada que já foi difícil de tomar, assim, mas que era o que eu precisava para aquela gestante naquele momento, porque anticoagulando não estava. E uma coisa que é uma recomendação da RAC mudou, que eu não sabe, né? Porque a gente pega gestante muito, muito grave, a gente pega PCR em gestante. Manobra no segundo, terceiro trimestre de gestante é diferente, a gente tem que estudar isso, porque a gente tem que desviar o útero. E lembrar que a recomendação formal agora que cesárea pós-mortem, né? Se entrou para cesárea, paciente entrou em PCR, já corre e chama Feita pelo intensivista, né? Pode fazer por qualquer um, inclusive, eles colocam isso, né? Se o paciente, se não for voltar, mas chama cirurgia geral, se não tiver GO, chama GO, porque isso muda a mortalidade neonatal, né? Não muda o desfecho, não é esse o objetivo, a RAI é bem clara, mas era uma recomendação quando eu formei, até antes não existia, eu formei não tem muito tempo, não. Essa é a única recomendação onde a prioridade fetal sobrepõe a prioridade materna. É a única exceção, né? A gestante em PCR. E aí, PCR não revertida, mantém a PCR e tenta tirar o neném. É catastrófico, mas é o que se tem para fazer. Tem uns critérios, né? O Quando grande você vê... temor lá... Enfim. É, só coisa que a gente esquece, a gente nem pensa nisso na hora. Né? Não. É o grande temor da gestante no CTI, a puérpera no CTI, a puérpera com sangramento. Esse é a doença mais grave que nós temos dentro da terapia intensiva, é a puérpera com sangramento, porque geralmente elas ficam discrásicas, geralmente sangram muito, geralmente são politransfundidas, geralmente elas fazem síndrome de resposta inflamatória, geralmente elas fazem filtrado pulmonar pós-transfusional. Isso é muito comum na gestante. E a mortalidade disso é muito alta. Então, a gente tem que ser muito agressivo nesse sentido. É necessário ser muito agressivo em toda gestante que tem sangramento. Tratar pré-eclâmpsia, tratar eclâmpsia, tratar DEG, não é um desafio importante. O desafio talvez seja mais diagnóstico do que terapêutico, né? A gente lida muito bem com esse perfil de paciente. O ginecologista se assusta muito. Agora, tratar a puérpera com sangramento exige uma atenção na beira do leito. Às vezes, a gente tem que colocar uma cadeira lá dentro do leito do paciente, esquecer o restante e falar, se eu não ficar aqui, eu não salvo. E politransfusão. No Vila da Serra, nós temos um recorde de transfusão de hemocomponentes há 4 anos atrás, que nós transfundimos no total, foram 120 bolsas de hemocomponentes durante a internação toda, numa puérpera que sangrou por atonia uterina. Então, ou seja, saiu com muita complicação, mas saiu bem,
mas é uma catástrofe. A gente tem que ser realmente bastante agressivo e sempre lançando a mão aí, lembrando de novo do astranexamo, que a gente tem que usar precocemente. Ninguém mais tem dúvida? Não é possível? A aula da Cíntia foi ótima, não precisa nem ter dúvida. Não, mais, então aí a gente encerra, então, né? Mais uma vez, Cíntia, obrigado aí pela aula, muito boa, tá? Vamos seguindo aí, tá bom? Até a próxima semana para todo mundo aí, tudo de bom. Boa Parabéns, noite. Cintinha. Boa Parabéns, noite. Cíntia, mais uma vez.